Vamos então contar para vocês algo que eu não contei em live para ninguém. Fui convidado até a escrever um livro sobre este assunto, mas preferi não. Em público, é a primeira vez que eu estou contando, exatamente, em um momento interessante, porque pode acabar reverberando pelo mundo. Eu, quando criança, era avesso às práticas católicas. Eu nasci no Pantanal Mato Grossense e de 2 em 2 anos havia o que se chamava de missa campal. Os padres da ordem franciscana iam até as fazendas, reuniam pessoas de mais de uma fazenda e realizava-se missa. E meu pai plantava muita mandioca, então havia um grande mandiocal na fazenda. E a mandioca, numa situação quando ela está bem mais alta, ela é um bom esconderijo. E eu ia para exatamente dentro desse mandiocal quando os padres iam se preparar para a missa. E a minha mãe me apanhava de lá, literalmente me apanhava e eu apanhava com espada de São Jorge, que diz que aquilo é bom para tirar espírito, tirou até o meu, certamente. E eu tinha que ouvir a missa. Foi até um ato falho, a música. E um dia um padre me perguntou, por que você, menino, foi essa a frase que ele usou, menino, por que você não presta atenção na missa? Eu disse, porque eu não gosto. Logicamente que isso rendeu mais uma surra depois que o padre saiu, Na frente do padre tudo era beatitude. E ele falou, você agindo assim, você vai para o inferno. E eu disse para ele, olha, eu prefiro ir para o inferno do que ter que acreditar nisso. Devia ter uns quase 7 anos. E a vida seguiu. Tive uma crise existencial religiosa ali pelos 14 até os 18 anos. Todos os meus amigos tinham uma religião, eram fervorosos nas religiões que abraçavam. E eu passei pela Igreja Católica, não me adaptei, passei pela Igreja Evangélica, não me adaptei, passagem de uma vez só. Passei por um centro de Umbanda, também não me adaptei, em homenagem e em respeito a essas religiões, eu não vou dizer porque cada uma eu não me adaptei. E pensei comigo mesmo, vou ser agnóstico. Há uma diferença entre o agnóstico e o ateu. O ateu simplesmente nega a Deus, diz que Deus não existe. O agnóstico acha impossível dizer que Deus existe ou que Deus não existe. Talvez se pudéssemos classificar de uma forma bem mineirês, o agnóstico é em cima do muro. E aí consegui, fiquei com essa situação, sentindo esse vazio, mas não tendo como preenchê-lo. Em 1989, ou seja, eu sou de 63, então em 89 eu tinha 26 anos, foi diagnosticada a minha doença como uma comorbidade que conduziria à cegueira. Até então, todos os médicos com certeza viam essa patologia, mas não queria dizer, você vai ficar cego. E um médico me disse assim, e eu agradeço muito a ele, que me disse, olha, meu amigo, se prepare aí para a sua cegueira, vá treinando braille, vai fazendo alguma coisa nesse sentido. Acho que até foi um pouco de, digamos assim, de negação a esse ato dele, vá treinar braille, que eu não treinei braille. Ele falou, olha, em Belo Horizonte existe um professor Hilton Rocha, um instituto muito famoso à época, que está fazendo um experimento.
E ele falou uma frase muito interessante: perdido não caça caminho. E eu saí dali assim, bastante entristecido, parei em uma praça, chorei copiosamente, olhei para as árvores, nunca tinha olhado para as folhas, flores, enfim, parece que eu comecei a viver a partir daquele momento. E me perguntei, bom, eu me mato ou não? Suponha que eu me mate, vá que realmente a gente não acaba, como eu já tinha ouvido falar. Todos nós já ouvimos falar isso. Aí voltou na minha mente aquela frase do padre: vá que eu me mate e vá para o inferno. Bom, no inferno eu não acredito, mas vá que tem outra coisa e eu ainda tenho possibilidades de continuar vivendo. E disse assim para mim mesmo: então eu vou procurar ser a pessoa mais dócil possível para enfrentar essa cegueira. Muito bem. Fui para Belo Horizonte, havia um exame que demoraria cerca de 2 dias para ficar pronto e eu o aguardei. Mas eu vou retroceder, vou parar aí no ano de 89 e vou voltar a 82. Em 82, em 81 eu comecei a minha faculdade de Direito na instituição, aquele tempo chamada Instituição Eurípides Barçanufo, Instituição de Ensino Eurípides Barçanufo, lá em Marília. Hoje eu não sei se acho que virou universidade, etc. Com certeza tudo virou universidade agora. E era espírita, mas ninguém impunha nada de religião naquela faculdade. Mas era muito longe de casa. Meus pais moravam em Rondonópolis, no Mato Grosso. Muito, 1.700 quilômetros por aí de distância. Aí eu me sentia muito só, eu resolvi ir fazer uma transferência interna que se fazia naquele tempo. Você ia na Universidade Federal, se tivesse vaga, eu já estava no terceiro semestre. Se tivesse vaga, você faria uma prova escrita e depois faria uma entrevista com a psicóloga. A prova escrita eu fui muito bem, aliás, eu tirei a maior nota. E fazia uma entrevista com a psicóloga para ver se você não estava bancando malandro, né? Entrando numa instituição privada para depois ganhar uma vaga na instituição pública. E eu troquei a data. Eu me enganei. Por exemplo, vamos supor que a minha entrevista com a psicóloga fosse hoje, tá? 10 horas da manhã, quando foi 6 horas da tarde, mais ou menos, eu falei, meu Deus, não é amanhã, é hoje, já foi e tal. No dia seguinte eu fui até a Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, conversei com a psicóloga, falei, olha, eu teria o maior prazer em fazer a entrevista com você, o problema é que já foram lançados os nomes no Diário Oficial. E voltando para casa, agnóstico, voltando para casa, minha mãe chega e diz assim para mim, meu filho, Deus sabe o que é bom, Deus sabe, Deus isso, Deus aquilo. Mãe, Deus não sabe nada. Se ele soubesse, pelo menos, ele me faria lembrar da data da entrevista. Que Deus é esse? Não dá conta nem de fazer isso, etc. Afrontei a minha mãe. E à noite, eu tive um sonho muito interessante. Eu estava num saguão, numa sala grande, e entrava um negro, eu usava um bastão. Parece-me que eu discutia com esse negro sobre alguma situação e eu enfiava o bastão no olho dele e retirava o olho dele da órbita ocular. Um olho da órbita ocular, agora eu não sei qual. E quando eu acordei, aquilo estava quente dentro de mim, parece que eu estava com febre. Eu lavei o rosto, não consegui dormir mais, mas não contei para ninguém. Agnóstico, que agnóstico não conta essas experiências. Voltemos agora a Belo Horizonte. Eu, já que um exame ia demorar 2 dias, falei, vou conhecer uma cidade histórica. Fui a uma determinada cidade histórica. Chegando nela, quando eu desci do ônibus,
eu tive a impressão nítida que eu conhecia aquela cidade. Eu disse, bobagem, devo ter visto isso em revista, algum programa televisivo. Que isso? Fui para o hotel, já estava tardinho, jantei e pernoitei. No dia seguinte, um cicerone me mostra a cidade, assim, aquela mostra de cicerone, isso aqui não sei o que, aquilo lá não sei o que, com as 200 informações que você não consegue guardar nada. Eu acertei com ele, fui para o hotel, tomei a refeição, o almoço, tirei a minha habitual soneca, coisa, aliás, que faço até hoje, e acordei e falei, eu preciso conhecer essa cidade. Uma busca interior, uma coisa muito interessante. E saí do hotel, cheguei a uma igreja. Naquele tempo as igrejas ficavam com as portas laterais abertas. Ninguém roubava os lustres de ouro que enfeitam até hoje as cidades históricas mineiras. No que eu entro, vou pegar a ala principal, assim, a via principal, né, onde a noiva entra, né? Os noivos entram. Eu vi um negro sentado no altar e me disse assim: boa tarde, Senhor. Boa tarde. Eu estou lhe aguardando para lhe mostrar a cidade. Achei aquilo estranho. Ele passou perto de mim e, como se eu fosse magnetizado, ele me arrastou. Ele ia caminhando e ele cheirava a cachaça, né? Exalava odor etílico para ficar bonito. É mais ou menos como fala André Luiz, né? André Luiz, quando fala em ronco, ele fala assim: aí aquele senhor de idade emitia sons peculiares. E ele, né, realmente cheirava a cachaça. E ele me mostrava os locais, me mostrava os locais, me mostrava os locais. Eu falei, esse negro está lúcido demais. Ele nunca entrava. Ele falava do local, um detalhe assim assustador. E eu entrava, eu olhava as papeletas, aquilo não tinha todas as informações que ele tinha me passado lá fora. Eu falei, eu vou dar um chacoalhão nesse negro, né? Eu vou perguntar, como é que você está tão lúcido, né? Já que você cheira ebriez, né? Cheira álcool. No que eu cheguei, ele bateu a mão nas minhas costas, foi a primeira vez que ele tocou em mim. E disse assim, Senhor, vamos até aquela igreja. Chegando na igreja tinha um oratório. Para quem não conhece, é uma coisa de madeira com vidro que guarda lá santos, etc. Eis que naquele oratório estava exatamente o bastão do meu sonho. Aí eu já não sabia o que fazer. Eu tremi, eu arrepiei, sabe, o coração veio à boca e eu disse, meu Deus, o que fazer? Saí lá fora, falei, não tinha jeito de eu esconder, correr, fugir do negro, senão eu teria feito isso. Saí lá fora, ele disse para mim assim, gostou do bastão? Disse, gostei. Ele falou, você quer conhecer a casa do dono do bastão? Eu quero. Fomos a um solar, a uma dessas casas lá dessa cidade. Todas as casas em cidades históricas estão conservadas, bonitinhas, pintadinhas. Não é governo que pinta não, viu? É proprietário. E ele falou, olha, você deu sorte. O dono dessa casa está hoje aqui. Eu já era advogado, tal, cheguei, era até um senhor de Petrópolis. Eu me apresentei para ele, olha, eu sou advogado, tal, gostaria de conhecer uma casa por dentro, assim, porque tudo que eu fiz foi visitação pública, tal. Claro, imagina, faz favor. Entrei, eis o saguão do sonho. No momento que eu entro nessa casa, que aparece o saguão do sonho, desenha em mim todos os aposentos, um a um.
Aí eu viro pro moço, dono da casa, tá ótimo, já tá muito bom. Mas não, vamos conhecer, não, já conheci, tá ótimo. Eu só queria pisar mesmo assim, numa casa que fosse de propriedade privada. Já pisei, estou satisfeito, né? Quer dizer, eu estava enlouquecido. Como aquilo podia estar acontecendo? Saí lá, o negro disse para mim assim: eu quero que você leve um presente daqui. Foi a uma loja, comprou, ele escolheu uma gamela, para quem não conhece, é um artefato de madeira, né, que usa-se para colocar, vamos dizer assim, bolo, essas coisas assim. Tem 4 orelhinhas, uma em cada lugar, sim. Ele falou para mim: pode deixar que eu levo para o senhor. Paguei a gamela, ele levou. Chegou no hotel, eu disse para ele: vamos entrar? Ele disse: não, em hotel de granfino eu não entro. Sorrindo. Eu disse para ele: quanto eu lhe devo? Nada, eu só queria lhe mostrar a cidade. Eu peguei a gamela na mão, dei uns 2 passos no hall de entrada do hotel, falei: vamos ver para onde esse negro foi. Na frente do hotel era um descampado, uma praça, vamos chamar assim, mas sem árvores. Do lado do hotel tinha uma farmácia, estando no hotel, do lado direito do hotel tinha uma farmácia, do lado esquerdo eram todos casarios fechados. 2 passos era impossível esse negro ter ido para algum lugar fora dos meus olhos. Eu ainda enxergava. Eu olhei, nada do negro para lugar nenhum. Eu entrei correndo dentro da farmácia. Falei: vocês viram um negro aí? Aí um farmacêutico não, alguém na farmácia disse assim: ué, ele roubou o senhor? Olha o preconceito. Se roubou, coisa nenhuma. Entrei pro hotel, não dormi à noite. Aquilo ficou tudo revirando na minha cabeça. No dia seguinte, voltei para Belo Horizonte, peguei um táxi na rodoviária e falei: me leva a um lugar que vende essas coisas de espiritismo. Né? Olha só, essas coisas de espiritismo. Me levou uma banca, na Afonso Pena, na época. Uma senhora bem velhinha me atendeu. Velhinha, assim não, cabelo branco e tal, me atendeu. Falei: senhora, eu quero conhecer esse tal de espiritismo. Como a gente gosta de, né, menosprezar, em vez de falar: olha, eu gostaria de conhecer o espiritismo, né? Ela falou: o senhor quer mesmo? Eu falei: quero. Ela me pôs 5 livros nas mãos e disse: olha, com esses 5 livros, o senhor vai entender o espiritismo. Ela não falou tal. Quais são eles? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E ela me disse assim: se o senhor estudá-los profundamente, o senhor vai entender o Espiritismo. Como conheci o Espiritismo foi assim. Agora, como estou no Espiritismo, estudando esses 5 livros ainda, primariamente, de uma maneira muito ainda gatinhando na grandiosidade do que está nessas obras básicas. Isso que eu estou relatando a vocês me comprova indiscutivelmente a mim que a reencarnação existe, que a imortalidade existe, que Deus existe, que é possível comunicar entre pessoas de um plano e de outro. Mas a história não para aí. Volto para Rondonópolis, chego lá, meu pai disse: Dona Luzia quer falar com você. Dona Luzia era uma senhora extremamente analfabeta, que fazia uns 20 anos que eu não via. E papai me deu o endereço, eu fui até lá. Ela falou: olha, eu sou um bandista. E tem um preto velho que pediu que é para lhe chamar. Falei: ai, meu Deus, vai continuar a saga. Mas vamos lá, né? Cheguei até o dia que ela falou. Aí chega um preto velho, muito amorável, conversa comigo, etc, etc. Mas não sou eu quem quer falar com você. Dona Luzia, analfabeta.
É a minha irmã Joana Dark que quer falar com você. Nossa irmã Joana Dark, eu já não vou lembrar como ele colocou exatamente. Bom, Joana d'Arc para mim era uma santa católica, um negócio que, como eu te falei, como agnóstico não tinha muito a ver. Começa essa entidade dizendo assim, em nome das entidades siderais. Quando eu escutei essa frase, eu olhei para Dona Luzia e falei, não dá. Isso foge de qualquer exagero de inteligência da Dona Luzia. E aí o vernáculo, o falar, foi cada vez mais requintado. E essa irmã falou, olha, você tem uma missão aqui de começar um centro e eu vou ser a patrona deste centro. Nasceu-se o Centro Espírita Joana d'Arc, lá em Rondonópolis, que eu presidi durante 10 anos e que hoje está um centro enorme, com basicamente voltado à cura, voltado aos trabalhos desobsessivos e aos estudos também. Enfim, isso era tudo que eu tinha a dizer a vocês. Estou à disposição para o que vocês entenderem em questionar. Tem muita coisa para questionar. Não parece perguntar. A Lau está presente aqui? Lau, minha querida, Lau é a mãezinha do coração que está em São Paulo, que nós felicitamos tudo de bom para ela. Que bom, Lau. Você é uma pessoa maravilhosa. O José Antônio Castro, Ô, Zé Antônio é a minha referência. Angélica é a minha amiga do peito, lá de Londrina, uma pessoa que eu amo de paixão. Nós estávamos conversando minutos atrás sobre o espiritismo, a vida, enfim. Ana Maria Talon? Talon. Ô, Ana Maria, você também é um presente sempre estar na live, você sabe disso. O José Antônio Castro falou o seguinte: Senhor Emerson, belíssima história, salutar esclarecimento sobre o despertar da doutrina. Pois bem, quando aqui aportamos pelas linhas do berço, por meio de um ato divino de amor de nossos pais, em rogativas e súplicas, reencarnamos a fim de resgatar as provas em que nos propomos viver e evoluir. Portanto, amemos nossas cruzes na certeza de que, ao sairmos dessa vida temporária e transitoriamente, com retorno à pátria espiritual, teremos cumprido a missão e sairemos daqui melhor do que chegamos. Eu estou falando que o despertar dele foi semelhante. Que bom, Zé Antônio, eu fico muito feliz. Não vou falar de você, Zé Antônio, vou falar de mim. Eu acho que eu era um espírito tão endurecido que precisava passar por uma situação dessa